Ô pessoal, tudo bem? Vou deixar salvo bem rapidinho aqui. O negócio é o seguinte, quando a gente fala de epistemologia, eu falo sobre isso no livro e tem cada vez ficando mais claro para mim. Pensar errado. Pensar errado é pecado, né? Então, epistemologia. Epistemologia é a teoria do conhecimento, o que é verdade, o que não é. Como eu posso saber, como eu posso conhecer as coisas, né? E a epistemologia está ligada com a ética, né? A epistemologia, ela antecede a ética no sentido em que eu preciso da verdade para saber o que é certo e o que é errado, mas ao mesmo tempo pensar mentira, ou seja, pensar em desacordo com a ética ou a epistemologia, né? Ou seja, em desacordo com o primeiro princípio que eu tenho, já é antiético, né? Então, se eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, usar um outro princípio para padronizar a minha vida já se torna, já se torna antiético, né? Já se torna uma quebra da lei. Então é algo muito sério, né? Epistemologia e ética, você percebe que estão ligados entre um e outro, no sentido em que, por exemplo, pensar, vamos falar sobre o que Deus não seria. Deus não é a criatura, vamos supor. Deus não é a criatura nem a criação. Atribuir a Deus status de criatura é pecado, né? E isso biblicamente, né? Deus é Espírito, Ele se revela, eu sou o que sou, e diz que não existe nenhum outro igual a Ele. A possibilidade de pensar que Deus seja uma outra coisa já é o que nós chamamos de idolatria. Então, para você ter uma ideia, para você entender bem o que eu quero dizer, Deus é o Deus que se revela. Isso é epistemologia, ou seja, a única maneira de nós conhecermos a Deus é pela Bíblia, para aquilo que Ele revela para nós. Pelo aquilo que o Espírito Santo revela para nós, testifica no nosso espírito. Então, aquilo que Deus fala, né, é a verdade, e é o que Ele é, aquilo que Ele revela. Então Ele diz, né, não terás outros deuses diante de mim. E Ele diz que não farás para ti imagem de escultura e tal. Então o que é idolatria? Idolatria é atribuir a Deus ou pensar em Deus de uma forma não revelada. Então sempre que alguém pensa em Deus contrário ao Deus da revelação, ele está idolatrando, ele está criando um ídolo para ele. A possibilidade dele criar esse ídolo, ou seja, se é possível ele criar esse ídolo ou pensar nessa possibilidade, não torna esse ídolo tanto real, obviamente, como não torna esse pensamento, né, digamos assim, um argumento válido, né? Então você percebe que desde o princípio epistemológico, ou seja, a autorrevelação divina, o homem já pratica quebras éticas, né? Quando Deus diz assim, o primeiro mandamento, né? Eu sou o Senhor que tirou da terra do Egito, da casa da escravidão, não terás outros deuses diante de mim. Isso é muito claro, vocês estão se pegando aí por outro assunto, estou falando de outra coisa. É muito claro que a única maneira de definir que Deus é e o que é a realidade, o que é a verdade, é por revelação. É por revelação, entende? Então, Deus é não aquilo que eu penso, o que eu conjecturo na minha mente, mas aquilo que Ele diz na Bíblia, aquilo que Ele revela para mim. E isso, ok, já demonstra uma falta de moral e de ética. Então a epistemologia, a ética pressupõe, epistemologia são ligadas. Porque sem saber quem Deus é, eu já crio ídolos, né? E já crio padrões éticos fora da Escritura Sagrada. Então, às vezes parece ser tão difícil destruir um argumento na nossa época herético, porque as pessoas vêm com um monte de sofismas e misturas, né? Mas se você pega só a Escritura e aquilo que é deduzido logicamente dela, você desvenda ali, através da iluminação do Espírito Santo, com certeza, a mentira. Então você vê claramente a verdade. Então o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Tem outra verdade.
A verdade é o que Deus disse, a verdade é o que está ali. E e o que não é, já é pecado em si. Então, eu diria que o primeiro mandamento, ele fala de um pecado que vai contra a ética, mas na verdade todo pecado vai contra a ética e epistemologia, mas esse em essencial. Por quê? Porque quando a criatura ela forma um Deus da maneira que ela pensa que deve ser esse Deus, né? O que ela está fazendo? Ela está quebrando a lei, ela está fazendo um ídolo para ela, né? Então desde o princípio, além dela estar quebrando a lei, ela está rejeitando a verdade, né? E crendo na mentira. Agora, né, com toda... Aonde cai isso? É o problema da razão autônoma. Ou seja, o homem pensar que ele pode estabelecer princípios, que ele pode estabelecer quem Deus é, que ele pode fazer perguntas para Deus sobre coisas que ele já definiu, pré-estabeleceu de maneira anterior. Então Deus diz, eu sou o que sou. Quem Deus é? Deus se revela como uma trindade. Pensar, por exemplo, ou questionar porque Deus é um ser em essência e 3 pessoas e não 4 pessoas divinas, já é pecado. Você percebe como a mente pode fazer isso, e ela pode ficar nessa paranoia, por exemplo. Por que ela pode ficar nessa? Isso demonstra, né, a nossa inabilidade, nossa falta de capacidade de ter a mente cativa à palavra de Deus, a não ser que seja por uma revelação do Espírito Santo e pelo poder dele de nos fazer permanecer na revelação e não ultrapassar aquilo que a revelação diz. Então a pessoa questiona, né? Por que isso, por que aquilo? Mas a Escritura já disse. Se a Escritura já disse, ali a conversa já deveria ter acabado. Já deveria ter acabado. Então eu fiz assim, a possibilidade de pensar o que não é, o primeiro ponto, e a possibilidade de pecar ou pensar pecado. Então eu vou falar sobre algo, né? Jesus disse que se você pensar, a gente peca até por pensamentos, né? Se você pensar, você já peca. Se você pensa algo errado, você já peca. Então você percebe que a justificação pela fé é a única maneira de uma pessoa ter a sua mente sadia, né? Porque a possibilidade vai continuar existindo. Como assim? A possibilidade de pensar pecado. Então se eu digo para você, esse é o problema da lei e da carne, né? Então a lei diz, não faça isso. A lei diz, não pense isso. E a carne vai lá e pensa. E ela quer pensar aquilo, fica louca. Por quê? Porque a lei disse algo. A lei divina, a lei é santa e boa, mas a carne é podre e corrupta. Então isso demonstra na nossa carnalidade, até na nossa estrutura noética mental, que a carne de maneira nenhuma vai se submeter à lei divina. Então, a possibilidade, por exemplo, de pensar o que não é, ou seja, de pensar aquilo que Deus não é, que seria idolatria, ou de pensar pecado, só a mera possibilidade, e o nosso esforço muitas vezes de não pensar isso, para quem tem toque vai entender o que eu estou falando, porque isso é uma espécie de legalismo mental. Entende? Onde eu, na minha mente, quero estabelecer o que é realidade, eu quero forçar a minha mente a aceitar o que é real. Eu não tenho o poder de convencer a minha própria mente do que é verdade e o que é mentira. Então, qual é a solução agora? É a graça de Deus, é a iluminação do Espírito Santo e a eleição divina. Então, a única maneira de nós termos saúde mental, ou seja, não devo fazer isso, mas Jesus me justificou, não vou dar bola para isso, vou seguir minha vida, né? Em qualquer estrutura de pensamento, de raciocínio mentiroso, é que o Espírito Santo ilumina a nossa mente e nos dê fé. Por isso a apologética pressuposicional ela é diferente. Em vez de tentar fazer com que uma pessoa aceite a verdade, a gente estabelece isso como verdade e sabe que a pessoa não vai aceitar isso se o Espírito Santo, se Deus não revelar para ela a verdade. Então a verdade ela está na posse das mãos divinas e Ele revela quem Ele quer essa verdade. Assim, todo intelecto é esmagado, né, debaixo da autoridade de Deus. Toda digamos assim, justiça própria humana é esmagada e ao mesmo tempo se estabelece ainda padrões morais absolutos. Continua sendo pecado
pensar em idolatria, continua sendo pecado pensar palavrões, continua sendo pecado falar outras coisas. Mas porque eu sou justificado pela fé, eu tenho confiança de que não importa essas porcarias, se elas vêm na minha mente, se o diabo lança ou eu penso, né? O que é verdade é o que Deus disse. Deus disse que eu sou justificado, que Jesus satisfez os meus pecados, que Ele me regenerou e que Ele vai fazer com que eu chegue até o final, né? Vai completar a obra que Ele começou. Isso tira nós do nosso centro de, digamos assim, razão autônoma, no sentido em que a nossa própria razão agora, sozinha, pode encontrar a verdade. Isso confronta a nossa carne. Isso tira a nossa agressividade, não uma agressividade intelectual verdadeira, né? Mas uma agressividade intelectual ilegítima, de querer estabelecer ou forçar algo, sabendo que quem faz e quem estabelece é Deus e não nós. Então agora num diálogo nós já temos uma outra maneira de pensar, uma outra forma de agir quando a gente está dialogando. Isso nos dá uma paz, né? Porque quando nós enfrentarmos, eu gosto de falar sobre o princípio das duas árvores, né? O princípio das duas árvores é muito tremendo. Qual é o princípio das duas árvores? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela representa, né, também a razão autônoma humana querendo chegar na verdade, né? A razão autônoma querendo chegar na verdade. Então agora o homem define o que é verdade, o homem define o que é certo e errado. Essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem define o que o homem define, o homem se define, o homem, enfim, é a medida de todas as coisas, um sofista. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal faz o homem ser autocentrado, né? Então, se alguém argumenta contra mim, eu uso esse princípio, eu vou usar um argumento, um raciocínio meu, formulado por mim, pela minha mente, em cima de uma postulação, sei lá de quem, de algum outro filósofo também pagão, e vou tentar reduzir isso ao absurdo. Mas a árvore da vida é o Espírito Santo dentro de mim. Como o Espírito responde isso? Como ele responde? Né? De maneira sobrenatural. Então, a sabedoria de Deus, ela em primeiro lugar, ela é sobrenatural. Ela não é só um intelecto que você estuda. Tu pode ver, tem muita gente que estuda e acaba pirando na batata, apostatando, virando... Por quê? Porque não teve, não recebeu a vida do Espírito, né? Então, quando se encontra na frente de uma situação, ele não tem paciência para lidar com a situação, com os argumentos que o diabo apresenta, ou com um oponente apresenta. Por quê? Porque ele está confiando na sua razão autônoma. Quando é apresentado um argumento de outra maneira, de outra forma, postulado de outra forma, ele não sabe como responder. Mas eu vou dizer como responder, é simples. O que Deus disse é certo e o que Deus não disse é errado. É algo bem simples, entende? Então, nós temos aí esse princípio. O princípio da árvore da vida é que Deus é quem define, né, o que é conhecimento, o que é sabedoria, o que é ética. E nós temos que ficar quietos, né? Mas eu tenho curiosidade X. Tá, essa curiosidade X, ela vai de encontro com o princípio bíblico? Vai. Então cala a boca. Essa curiosidade, ela é irrelevante. Entendeu? Mas como eu vou responder a ela? Simples. A Bíblia não diz isso. É assim que responde. Veja se Jesus, ao argumentar com o diabo, ele fez outras coisas a não ser dizer o que estava escrito, né? Jesus pegou e fez um argumento todo bem formulado ali para poder... Não estou sendo contra o argumento, né? Sou apologeta. A questão é que o princípio primeiro de Jesus é a Bíblia, e o nosso princípio deve ser. E o diabo sabia disso. O diabo tentou Jesus, e também vai nos tentar sempre usando a quebra da lei, quebra ética, né? Ali ele manda que essas pedras se transformem em pães, se tu és o Filho de Deus. Qual era a tentação ali? Jesus provar para o diabo que ele era filho de Deus, né? Então Jesus estaria sendo, como um homem incrédulo, aquilo que ele acabou de ouvir no batismo: tu és meu filho amado em ti me comprazo. Então Jesus era filho de Deus. Ele não precisava provar
para o diabo que ele era filho de Deus, transformando aquelas pedras em pães. Então Jesus responde, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, qual é o princípio que Jesus usa para vencer o diabo? A Bíblia. Se Jesus fosse dar um argumento lá, e outra, né? Jesus poderia ter pego a escritura sagrada do Antigo Testamento, feito uma exegese demonstrando que ele necessariamente ele era o Filho de Deus. Poderia, mas não era necessário, porque a voz do céu havia dito para ele que ele é o Filho de Deus. Entende? A questão ali era a autoidentidade. Então tudo está envolvido, autoidentidade, quebra da lei, tudo está envolvido ali. Então o que Jesus responde? Não é só de pão que o homem vive, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o meu pai falou lá no Jordão que eu sou filho amado e que ele tem prazer em mim. É esse quem eu sou. Não o que você está dizendo que eu sou. E não preciso provar para você, Satanás, o que eu sou. Meu pai diz, eu creio nele. Pronto. Né? Ah, mas e os argumentos para reduzir o diabo absurdo? Não tem argumento contra Deus. Qual é o argumento que existe contra a voz divina? Não existe. Se existe um outro argumento acima da voz divina, então esse argumento seria autoridade sobre Deus. Então, eu estou usando a tentação de Satanás para demonstrar ali tanto a epistemologia quanto a ética. Repetindo então, o diabo chega para Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Qual é a resposta de Jesus? Primeiro, não usou uma postulação argumentativa baseada na razão autônoma para dizer para o diabo que ele era Filho de Deus. Segundo, não provou que ele era o Filho de Deus fazendo sinais para o diabo. E terceiro, não fez uma exegese bíblica provando que ele era o Filho de Deus. Jesus não fez isso. Ele disse simplesmente que não é de pão que vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Deus havia acabado de falar diretamente para ele no Rio Jordão que ele era Filho de Deus. Ou seja, o Espírito desceu sobre ele e o Pai falou do céu que ele era Filho de Deus. Esse é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Então a base da nossa vida deve ser o testemunho do Espírito Santo e a voz do céu do Pai dizendo que nós somos filhos de Deus para nossa autoidentidade. Isso também nos mostra que muitas vezes responder o inimigo é se colocar no mesmo nível que ele. Então quando a gente responde ao oponente, por exemplo, se a gente é filho de Deus ou não, faz um milagre aí para mim crer, faz isso, a gente está se colocando no mesmo nível que ele. E a gente está rebaixando a autoridade da palavra de Deus que já nos disse quem nós somos em Cristo, rebaixando a autoridade do Espírito Santo que já nos falou quem nós somos. E isso é uma questão de autoidentidade, é o princípio da árvore da vida. Não é o princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso rebaixa mesmo a nossa mente, rebaixa a nossa razão autônoma, nos humilha diante de Deus, nos coloca. Eu sou filho amado, para saber que eu sou filho amado, não adianta fazer um argumento. Eu não preciso responder a ele da mesma maneira que ele está me argumentando. Eu posso dizer simplesmente que o meu pai disse que eu sou filho amado, isso basta. Assim Jesus responde, com a palavra de Deus. Na segunda tentação, se atira daqui para baixo, aí Satanás usa a Bíblia, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem, mas isso quebraria um preceito divino. Né? Como Jesus sai disso? Também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Né? Sim, Satanás, está escrito que os anjos eles vão me guardar, não vão me deixar tropeçar em pedra. Mas também está escrito que não se deve tentar o Senhor. Então, mas você não vai fazer um argumento agora teológico do porquê, né? Sendo que você tem a possibilidade de se atirar daqui para baixo e blá, blá, blá. Não, Jesus não fez isso. Jesus só simplesmente citou a Escritura e disse, não vou me atirar daqui para baixo, porque a palavra de Deus diz que eu não devo fazer isso. Então os teólogos criam contradições onde não existem e postulações absurdas baseadas na razão humana, né, autônoma da Escritura, para tentar provar o seu ponto. Última tentação de Jesus foi a tentação de que o diabo deveria, como se diz, ele deveria ser adorado, né? Tudo te darei se prostrado me adorares. Então ele mostra ali como Jesus responde. Jesus faz um argumento, Jesus cria um argumento filosófico. Jesus faz uma exegese dizendo por que Satanás não deve ser adorado. Não. Ele simplesmente cita de novo as Escrituras dizendo, vai embora Satanás, porque está escrito, somente o Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Ou seja,
O que Deus falou tá bom. Eu não preciso criar uma coisa para estabelecer verdade. O que Deus disse é a verdade. E não se contradiz, Deus é a verdade. Então o que houve ali? Ele disse, né? Está escrito: somente o Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Ele não precisou de um outro princípio epistemológico para estabelecer ética, né? Isso na tentação. Então, quando eu estou sendo tentado pelo diabo, o que eu digo para minha carne? Ó, Deus não tenta ninguém, nem pode ser tentado pelo mal. Ah, mas Deus causa isso, causa aquilo, né? Mas a palavra de Deus diz que Deus, Ele vai fazer com que eu vença o pecado, não que eu perca. Então o meu dever agora como cristão é vencer o pecado. Não dou desculpa. Ah, mas a Bíblia diz que os anjos, né, não deixarão você tropeçar em pedra. Ela diz para o crente, diz porque está escrito lá. Não os anjos, mas o próprio Deus. Ele é poderoso para nos guardar de tropeços. Judas, capítulo 1, único capítulo, versículo 24. Mas eu não uso isso para sair por aí tropeçando nas pedras de propósito. Pelo contrário, eu sei que Deus é poderoso para me guardar dos tropeços, mas mesmo assim, eu né, não vou me colocar contra as pedras para sair tropeçando. Então, é uma desonestidade do diabo, né? E demonstra também a nossa carnalidade quando a gente usa a palavra de Deus para tentar estabelecer. O pessoal aqui da imobiliária botou aqui. Para tentar estabelecer outro princípio além da escritura, a verdade. Isso está ligado com ética e epistemologia, né? Então você não tem como ter uma ética totalmente bíblica, pura, honesta, sem que ela seja deduzida diretamente da Bíblia. E Satanás odeia isso, ele sabe disso, ele sabe das nossas fraquezas, né? E ele vai explorar todos os campos que ele puder. Quanto mais desonesto você ser intelectualmente, mais você vai ter problema nas tentações. Tá? Fique na